Fala galera, bem-vindo ao Avenida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Mias, eu tô aqui com o Daniel Massana e com o nosso professor Antônio Santoro. E hoje vamos falar sobre o que, Daniel? Peraí, Santoro ou Santoro? Santoro. Né, Santoro, é porque ele ficou falando do Rodrigo Santoro. É a terceira vez que ele erra o nome do convidado, cara. Não é possível. Não, mas a dele foi tranquilo ainda, o problema foi do Carlos. O Carlos foi complicado quando eu errei, cara. Bom, o pior é que a gente só chama ele pelo segundo nome, ninguém chama pelo Antônio. Aí foi por isso que eu... Só todo mundo te conhece como Santoro. Ele conseguiu errar. Não, mas eu tenho a justificativa, é porque as suas provas foram online, então não tinha que ser o nome do professor, entendeu? Há dúvida, mas não tem dúvida. Não tem Santoro. Mas ficou com o negócio do Rodrigo. É Rodrigo que é o ator? Rodrigo Santoro também. Ah, então deixa quieto. Então foi só idiotice mesmo. Vai, cara. Bom, a gente vai falar um pouco hoje sobre cadeia de custódia, também sobre prova e lista. Essa é a ideia do nosso papo hoje com o professor Santoro, Léo. Então, professor, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a sua presença conosco hoje. É realmente um prazer contar com você aqui. Tá saindo da frente do microfone. Então, é realmente um prazer. Muito obrigado mesmo. A gente agradece. Nossa ideia é trazer um pouco de conhecimento para o público em geral. Então, eu acho que a sua participação aqui vai ser sensacional para conhecer um pouco sobre isso. Eu que agradeço o convite. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, para a gente começar, você acha que é a importância da cadeia de custódia? Porque isso, como foi sendo desenvolvido com o tempo, até potenciais, enfim. Qual é a importância dessa cadeia de custódia? A importância da... Olha, vou te dizer uma coisa. A cadeia de custódia realmente ela só entrou ou só foi pela primeira vez regulamentada legalmente em 2019. Na verdade, com uma vacatio legis de 30 dias, então janeiro de 2020. Mas a rigor, a cadeia de custódia sempre existiu, sempre foi importante. Porque a cadeia de custódia é uma espécie de método, por assim dizer, para garantir que o vestígio do crime ele é exatamente aquilo que está sendo levado para dentro do processo. Seja o vestígio que vai ser periciado, seja o vestígio que vai ser analisado por uma outra forma. Genericamente é isso. Sob o ponto de vista legal, só foi regulamentada a cadeia de custódia para a prova pericial. A mim parece limitador, porque o que importa na cadeia de custódia é que a cadeia de custódia confira a garantia, a certeza de que aquilo que foi coletado como um vestígio do crime, seja na cena do crime, seja na vítima, seja lá o que for, é exatamente aquilo que vai ser levado para dentro do processo. Para isso, obviamente, você tem que documentar, registrar, manter todas as etapas pelas quais o vestígio passou. Porque, afinal, se você encontra um vestígio na rua, isso aqui é um vestígio de crime. O que você vai fazer com esse vestígio de crime? Eu vou levar para a delegacia. Do momento em que alguém pega no vestígio, leva para a delegacia, já era. Muita coisa. Ele não é um vestígio mais, não é o mesmo vestígio. Se você pudesse falar sobre quais são os problemas mais comuns que podem afetar essa validade dessa prova. Olha, o primeiro problema mais comum que eu diria é o fato de que as pessoas efetivamente... Eu não vou começar com a boa ou má fé, porque é óbvio, é um tanto óbvio, que se a gente vai falando de pessoas com má fé querendo alterar o conteúdo do vestígio, enfim, esse problema é grave. Uhum. É claro que a cadeia de custódia serve para evitar má fé. Se você tem todo o registro cronológico de por onde passou, por quem passou, como é que passou, você evita a má fé. Uhum. Mas ainda que a gente deixe de lado a questão da boa ou da má fé, mesmo de boa fé, você pode ter uma alteração do conteúdo do vestígio. Então, se o sujeito manipula mal o vestígio, ele altera o vestígio. Se ele altera o vestígio, a perícia, por exemplo, pode implicar em resultados que destoam completamente daquilo que se pretende obter, que é uma informação verdadeira. Verdadeira no sentido de o mais compatível com a realidade, ou mais próxima da realidade possível. É claro que eu estou aqui estabelecendo um conceito de verdade, que é um conceito absolutamente aberto e não técnico. Mas só para deixar assim próximo. Então, se o sujeito manipula um vestígio e esse vestígio altera as suas condições físico-químicas, por exemplo, a perícia vai ser alterada. Se você tem um vestígio que não é um vestígio, digamos assim, orgânico, mas, por exemplo, é um vestígio de gravações de uma conversa, e de repente você grava mal, reproduz mal, faz mal um backup de conversa, na hora que você vai ouvir,
a conversa tá toda modificada, às vezes ela não tá nem modificada, ela tá incompreensível, parcialmente apagada, fora de contexto, e não é possível entender o que você está dizendo. Manter o vestígio é a garantia de que aquele elemento de convicção, que vai ser um elemento de convicção cultural, pode se transformar numa prova efetivamente, é exatamente o vestígio do crime que foi encontrado, ou que foi identificado. E é isso, esse é o principal problema não manipular corretamente, não registrar corretamente, e de repente a gente tem um vestígio de crime que não é o mesmo. A gente chama isso de mesmidade. É um nome um pouco estranho, mas é isso. Uhum. Mesmidade é uma característica de que aquilo que foi periciado, aquilo que foi encontrado, é exatamente o mesmo vestígio que foi identificado por uma autoridade ou por um agente da autoridade, por exemplo. Enfim, por isso que a lei, com alguns problemas, fez bem em regulamentar todas as etapas da cadeia de custódia. Desde a identificação do vestígio, até o isolamento, passando pelo isolamento do local, pela forma de coleta daquele vestígio, até o descarte final. Entende? Na primeira hipótese que você deu, antes mesmo de eu perguntar quais são os casos mais comuns, vamos supor que alguém usou uma arma, cometeu um homicídio, tem a arma lá, pegaram, essa arma passou na mão de várias pessoas e essa arma chegou para ser finalmente, enfim, periciada. O quanto essa passagem na mão de várias pessoas pode afetar? Vai ser nula a prova já de cara? Ou vai só perder uma parte do caráter probatório dela? Assim, na verdade, se você não conseguir garantir a cadeia de custódia, ou seja, o registro de todas as etapas pelas quais o vestígio passou, houve uma quebra da cadeia de custódia, ponto. E com isso eu não consigo garantir que aquela arma, no teu exemplo, é exatamente a arma que foi encontrada. Né? Nesse sentido, a quebra da cadeia de custódia, ela pode gerar duas consequências. E eu digo duas consequências alternativamente mesmo, porque infelizmente a regulamentação que foi estabelecida pelo Código de Processo Penal não foi clara e direta em estabelecer que essa quebra da cadeia de custódia implica na invalidade da prova, ou seja, tornar essa prova ilícita ou inválida. Posso explicar isso depois? Sim. Existem duas compreensões sobre os efeitos ou as consequências para a quebra da cadeia de custódia. Uma que entende que a prova se torna inválida, que se eu não posso garantir que o vestígio é exatamente o mesmo, ela é inválida. Essa posição é sustentada por alguns autores, alguns teóricos, talvez, eu diria que o principal deles é o Geraldo Prado, que foi o autor de um parecer há 9 anos atrás, que influenciou um caso famoso que chegou ao STJ, o STJ declarou a invalidade da prova por causa da quebra da cadeia de custódia, mesmo antes dela estar regulamentada em lei. Uhum. Tá? Mas existem outros autores, outros teóricos que sustentam que a quebra da cadeia de custódia, na verdade, implica não na invalidade da prova, mas em uma redução do valor. O caráter probatório da prova. E o que significa que ela é válida, mas o juiz vai ter que, vamos dizer assim, sopesar de que maneira aquele valor pode ser efetivamente determinante, aquela prova vai ser determinante para a decisão que ele vai tomar. Ou seja, você não resolve no âmbito da validade, e sim do valor. Não é um problema de validade, sim de valor. Essas duas correntes estão aí. A verdade é que nós temos tanto doutrinadores, né, como o pessoal gosta de chamar, como decisões jurisprudenciais, tanto num sentido como no outro. Eu particularmente entendo que a prova é inválida. Né? Porque, afinal, se eu não consigo garantir que aquele vestígio é o vestígio encontrado, então eu não consigo, nada serve a prova, né? eu não consigo conferir validade para aquela prova. A responsabilidade de conferir validade para aquela prova é do Estado, dos seus agentes. O problema é que a regulamentação que foi estabelecida em 2019, pela Lei 13.964, ela prevê até a responsabilidade criminal dos agentes, mas não confere validade para a prova. E isso,
cá entre nós, remonta a um tempo em que a ilicitude da prova era tratada no âmbito da responsabilidade pessoal de quem praticou a ilicitude e não da invalidade probatória, ou seja, é dizer, por exemplo, vamos dizer assim, no extremo, que se uma pessoa obteve uma confissão por tortura, o torturador é responsável criminalmente pela tortura, mas a confissão é válida, o que é um absurdo. Né? E claro, eu estou falando isso no extremo, né? Mas me parece que o raciocínio é esse. Se eu não tenho como garantir que o vestígio é o mesmo, não é que seja. Eu vou trabalhar com responsabilidade criminal do agente que não garantiu a validade da prova. Por favor, né? A prova é inválida. Ponto. Não me interessa se eu vou punir criminalmente o cara que não garantiu a cadeia de custódia ou que preservou. Essa é a prova que vai prejudicar tudo, né? Que vai... Evidente. Se o cara vai ser condenado ou não, pelo quebra de cadeia de custódia, vai alterar o quê na vida do réu, né? Pois é. Nada. O que o réu quer saber é o seguinte: eu estou sendo condenado por uma prova que ninguém tem certeza se realmente é o vestígio do crime. Nem quem periciou. Nem quem periciou. Até porque todo perito precavido, ele costuma começar o seu laudo pericial dizendo prova não preservada. Ou local não preservado. Não preservado. Claro, local não preservado significa o seguinte, tô lavando minha mão. Alguém aqui que tinha que ter preservado a cadeia de custódia não fez. Eu vou periciar aquilo que se apresenta a mim, mas que eu não posso garantir que seja exatamente o vestígio do crime. Você falou agora, até que ia explicar depois, sobre prova ilícita e prova inválida. Há uma diferença da prova ilícita para a prova inválida? Ou são apenas sinônimos? Essa pergunta parece que não, mas é uma pergunta complicada, porque a Constituição diz que a prova obtida por meios ilícitos é inadmissível. Então há quem entenda que prova ilícita e prova inadmissível é basicamente são espécies de sinônimo. O Código de Processo Penal, que ele foi alterado nessa parte em 2008, portanto 20 anos depois da Constituição, e foi a primeira vez que a Lei Processual Penal estabeleceu alguma regulamentação sobre prova ilícita. Ele estabeleceu que são inadmissíveis as provas ilícitas e ele complementa, devendo ser desentranhadas dos autos as provas, né, ilícitas, e aí ele mesmo define, assim compreendidas aquelas em violação de normas constitucionais ou legais. Tá? Eu particularmente entendo que há uma diferença entre prova inadmissível e prova ilícita. Para mim, prova inadmissível é a prova que o juiz, ao decidir sobre a admissão ou não, ou seja, alguém propõe, uma parte propõe a prova, pede, e o juiz, ao decidir sobre a admissão, ele vai verificar se existe algum caso de inadmissibilidade. E se não existe um caso de inadmissibilidade, ele vai admitir. Se alguém propõe uma prova que é ilícita, que viola a norma constitucional legal, cabe ao juiz inadmitir. Mas a prova ilícita não é a única hipótese de prova não admissível. Existem outros casos de prova não admissível, né? Como, por exemplo, a prova de fato irrelevante, a prova de algum fato que seja que não tenha relação com o fato que está sendo julgado, que a gente chama de impertinente, prova impertinente. Ou seja, existem várias hipóteses de inadmissibilidade. A prova ilícita é uma delas. É claro que a prova ilícita é uma hipótese de inadmissibilidade gravíssima. Você não pode admitir, como juiz, nunca, uma prova que viola a lei. Só que a gente tem que também refletir para o fato de que muitas vezes a ilicitude ou a violação de uma norma legal ou constitucional, ela pode não existir ou não ser aparente no momento em que o juiz é instado a admitir. Então, por exemplo, eu posso pedir uma prova que é aparentemente ou a priori, ou aparente ou a priori, ela é lícita, ela não viola nada. E na produção da prova,
pode haver algum tipo de violação. Eu sempre dou um exemplo simples da interceptação telefônica, que foi lá o delegado de polícia representou pela interceptação, o Ministério Público admitiu, o juiz deferiu, portanto admitiu, né? Aí o juiz foi lá e admitiu, a prova foi executada e o sujeito foi interceptado por mais de 15 dias. 20, por exemplo. Essa prova, ela, a princípio, no momento em que o juiz avaliou a sua admissibilidade, ela era lícita. Só que no momento em que ela foi executada, que só podia ser por 15 dias, e foi executada por 20, ela se tornou ilícita. Só que aí, obviamente, nesse caso, a prova já está produzida. Em alguns casos, você só consegue identificar que a prova é ilícita depois que ela já está dentro do processo. Já contaminou o juízo? Talvez. E aí não tem jeito. E aí sim é caso de desentranhamento. Então não me parece que prova ilícita é inadmissível e inadmissibilidade e desentranhamento seja a mesma coisa. Há uma diferença cronológica disso. Quando o juiz verifica que uma prova é ilícita já de cara, antes dele admitir, ele deve inadmitir. Quando o juiz compreende que aquela prova é admissível, de fato ela é admissível, mas na hora que ela vai sendo produzida, ele percebe que existe alguma ilicitude, aí não é mais caso de inadmissão, aí é caso de desentranhamento. Aí a gente está falando de invalidade. Mas eu não posso falar de invalidade quando o juiz inadmite, porque a gente não está ainda nem discutindo validade, a gente está discutindo admissão. É uma etapa prévia, entende? A ilicitude ou a violação de normas legais ou constitucionais entram numa etapa prévia. Eu não vou falar de validade de algo que não foi produzido. Se eu não admito, eu não estou falando de invalidade. Mas do momento em que o juiz admite e verifica posteriormente a ilicitude, ele desentranha. Aí é a invalidade. Então, assim, prova ilícita e prova inválida são a mesma coisa? Não. Mas a prova ilícita, ela pode ser uma prova inválida se ela já foi admitida e a ilicitude é posterior. E ainda tem um outro detalhe que é importante. Quando o juiz admite uma prova ilícita que já era ilícita, mas o juiz entendeu que não era ou ele não percebeu que ela era ilícita, é evidente que aquilo tem que ser submetido a um controle posterior. Por exemplo, um tribunal pode falar assim, epa, peraí, essa prova aqui o juiz não poderia ter admitido, ela é ilícita. Só que agora ela foi admitida e foi produzida, o que eu faço? Desentranho. A prova era inadmissível, mas foi admitida. E aí, do momento em que ela foi produzida, eu desentranho. Não tem saída. Aí ela é inválida. Então a prova inválida, a prova ilícita, ela é inválida? Nem sempre. Porque a prova ilícita, se ela for inadmitida, você não analisa a validade. Mas se ela for admitida, aí você vai analisar a ilicitude para estabelecer a sua validade ou invalidade. Então, para você saber se é válido ou não, primeiro ela tem que estar dentro do processo. Pois é, mas a ilicitude você pode verificar tanto antes de ser admitida como depois de ser admitida. Porque nunca está ultrapassada a análise da ilicitude ou da licitude da prova. Ela nunca pode estar ultrapassada. Veja, isso não significa que ela não vai precluir. Sim. Mas ela não está ultrapassada. Se o juiz admitiu, agora ninguém mais pode falar sobre isso. Claro que pode. Sobretudo porque no processo penal, decisões interlocutórias, a priori, não são recorríveis. A menos que sejam hipóteses de decisões que desafiam recurso em sentido estrito. São as hipóteses do artigo 581, que tem 25 casos. E assim... É um rol taxativo? E é um rol taxativo. E a admissão de prova não está entre as decisões recorríveis por recurso em sentido estrito. Ou seja... Não tem recurso. Pois é. Então se um juiz admite uma prova que você, como réu ou como advogado réu, entende que era inadmissível, o que você faz? Espera o próximo ato processual para alegar. Você vai alegar como nulidade. Daí porque, em essência, não é que prova ilícita seja nulidade. Não. Mas, em essência, a prova ilícita é uma nulidade. Só que tratada de maneira especial. Percebe? Sim. E é claro que você pode arguir uma ilicitude de prova em outra sede que não seja recursal. Daí porque o habeas corpus no processo penal é tão relevante. Sim. E a gente usa o habeas corpus para isso. Quando você não tem recurso de uma decisão de qualquer natureza interlocutória que não é recorrível por recurso em sentido estrito, ela é desafiada por habeas corpus. A gente chama isso de, inclusive, habeas corpus
como instrumento de ataque colateral ou collateral attack. Uhum. Né? Ou seja, é um ataque colateral a uma decisão da qual não cabe recurso. O habeas corpus não é um recurso, mas ele substitui o ataque colateral a essas decisões que não têm recurso. É Entendeu? importante, no processo penal isso é muito importante para essa falta de previsão legal. Cara, quem atua no processo penal sabe da importância do habeas corpus. Quem não atua, acha que habeas corpus é só para pessoas presas. Quando na realidade habeas corpus é quase tudo. Quase tudo. Só não é manejável quando existe recurso. O que deve ter. Tem, no caso, alguns estudos sobre a quantidade de habeas corpus aí nos tribunais que Tem muito sobrando. Supera muito qualquer outro tipo de peça processual. Claro. Até porque ele é uma espécie de sucedâneo de recurso. Né? Sim. Uhum. Quando eu digo instrumentos colateral ataque, eu, na verdade, estou falando o seguinte: eu estou manejando uma ação, né, porque é um remédio constitucional, é uma ação, né, de impugnação, que é manejada constantemente como uma espécie de sucedâneo de recurso, substitutivo de um recurso que não existe. Uhum. Gente, até quando o sujeito é preso, muitas vezes por decisão judicial, você maneja um habeas corpus como um sucedâneo de recurso, porque a decisão que decreta a prisão preventiva, por exemplo, não tem recurso. Então o que você faz? Habeas corpus. Entrar com um pedido de revogação de prisão. Como? Habeas corpus. O habeas corpus, na realidade, ele é um instrumento. Ele não é o conteúdo. Vou pedir um habeas corpus. Não, calma. Você vai impetrar um habeas corpus. E neste habeas corpus você vai formular um pedido. Qual? Pode ser revogação de prisão, relaxamento de prisão, pode ser indeferimento de prova, desentranhamento de prova ilícita. Muita coisa. Cara, É o recurso coringa do... eu vou te dizer que dependendo da criatividade, dá até pra dizer que é infinito. E olha que advogado é criativo. Pois é, o maior coringa do direito penal. A gente um dia, vamos fazer um estudo sobre isso um dia? Vamos criar um novo recurso só com tudo que o habeas corpus pode pra gente Impossível. Pelo menos mais 50 hipóteses aí a gente Mais, cara, com certeza. A gente tá falando sobre essas provas ainda. A gente vê em alguns casos que uma prova, aí vem aquela teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Que uma prova ela vem afetar toda a instrução do processo. Qual é a consequência desse fruto envenenado, dessa árvore, que seria uma das provas? Qual que é a consequência para o processo? Eu vou te responder. Falando sobre um caso em que eu atuei, sem exagero, por 20 anos, no processo de 2003, uma dessas grandes operações, cuja apelação foi julgada agora no dia 27 de setembro. Agora foi julgada a apelação. Bom, havia uma interceptação telefônica, eram mais de 10 mil horas de interceptação telefônica. Esse caso é real. Operação Serol. Você contou numa das aulas. Em sala de aula você contou. Imagina, mas ela foi julgada agora. Ela foi julgada agora. A gente não sabe o que E aí o que acontece? Claro que em 20 anos, você, como advogado, identifica uma quantidade tão absurda de ilegalidades que para vocês terem uma noção, a minha apelação tinha 243 páginas. Das quais 190 e tantos eram preliminares de nulidades. O mérito. Duas Não, tinha 50 páginas, mas assim, que já é muito, mas mas assim, é isso. Não tem, enfim, é isso. É uma realidade do processo, sobretudo dessas grandes operações. E uma dessas ilegalidades era isso, essa pergunta. Num determinado momento, e aliás foi o exemplo que eu dei, que não é um exemplo tão absurdo, é um exemplo razoavelmente comum. A juíza autorizou uma interceptação telefônica. E, obviamente, por 15 dias. Que é o máximo. Vai ficar renovando ainda também. Oi? Ficam renovando. Não, então, e ela renovou por quase 2 anos. 1 ano e tantos meses. Tá? De 15 minutos para 1 ano. De 15 dias. De 15 dias. Mas assim, a grande questão é que num determinado momento, no começo, numa das primeiras renovações, eu percebi
que a interceptação não durou 15 dias. Ela durou mais. Agora observa, como é que funciona isso? O relatório de inteligência policial diz, olha, a interceptação telefônica começou no dia tal e terminou no dia tal. Ouvindo as interceptações, o problema é que ouvir dá trabalho, como eu falei, são 10 mil horas. Ouvindo as interceptações, o pessoal do escritório constatou o seguinte, olha, embora o relatório diga que começou no dia tal e terminou no tal, tem gravações de 2 dias depois. Sem autorização judicial. Por quê? A autorização judicial ela só foi dada 3 dias depois que terminou o prazo. Eles continuaram gravando nesse gap. Isso. E acautelaram ainda essas provas. Isso. Trabalho mal feito também, né? Observa, mas é porque ninguém percebe. É muita coisa pra ouvir, né? Exatamente. E aí o que acontece? Bom, tudo bem. A gente está diante de uma prova ilícita. O que é ilícito? Toda a interceptação ou só aqueles 2 dias? É uma pergunta. Eu vou dizer para você. O tribunal, aliás, a desembargadora relatora, que foi acompanhada pelos outros desembargadores, entendeu que aqueles 2 dias eram ilícitos porque os 15 primeiros estavam autorizados. Não vou discordar dela. Vamos lá. Aliás, eu concordo. Só que vem um problema. Na renovação da medida, pediram, usando como fundamento, algumas destas conversas que tinham sido gravadas nesses dias. Percebe? E aí, a juíza fundamentou nessas conversas para renovar. Isso é o típico exemplo da teoria dos frutos da árvore envenenada. Típico. Porque digamos assim, é um argumento intransponível. Você não tem como dizer que aquela prova ilícita, que é ilícita, porque ela foi gravada fora do período de autorização, que aquela prova ilícita ela não determinou a prorrogação. E aí vem o problema. E a prorrogação da prorrogação? A prorrogação da prorrogação só aconteceu porque houve prorrogação. Então, veja que interessante. Teve lá um período de, vamos dizer, 30 dias, né? 15 mais 15, que estava autorizado. A partir dali, a próxima renovação ela foi fundamentada em 2 dias que não estavam autorizados. E dali para frente, mais de 1 ano morto. Prova derivada da ilícita. Percebe? Uhum. O problema é que, eu confesso, nem sempre é tão claro que uma prova é derivada da ilícita. Nem sempre é tão claro. Por exemplo, e se a juíza tivesse ouvido a prova, tá lá, é ilícita, mas ela não tivesse colocado na fundamentação aqueles diálogos? Aí não teria como você... Veja, a mim parece que ela foi influenciada, porque foram submetidos a ela. Percebe? Sim. Mas existe a possibilidade argumentativa de dizer, mas eu não tenho como ter certeza que aqueles diálogos ilicitamente gravados foram determinantes. Nesse caso, tem, porque está na decisão. Sim. Mas se não tivesse, a gente teria um problema argumentativo aqui. E é um problema argumentativo. Tudo bem, não está na decisão, mas não foi submetido à avaliação dela? Foi. Eu entendo que seria ilícito de qualquer maneira, mas arrisco dizer que dificilmente o tribunal ia reconhecer a ilicitude por derivação, ou a teoria dos frutos da árvore envenenada. Ou seja, foi reconhecido, primeiro porque a desembargadora realmente é uma grande desembargadora, do ponto de vista técnico, que é a Simone Schreiber, mas mesmo assim, eu imagino que ela teria dificuldade de fazer essa avaliação se não fosse algo que tivesse constado do pedido e constado, portanto, da decisão. Uma decisão renovatória, vamos dizer assim. Então veja, eu tô falando lá na cautelar ainda. Foi a decisão que renovou, então, a decisão que renovou a interceptação telefônica. Não. A decisão que renovou, então, por ter sido a que renovou, toda a interceptação foi ilícita por derivação. Percebe? Verdade. Porque baseado numa prova que foi considerada ilícita. Ou seja, só 2 dias eram ilícitos. Qual foi a consequência do processual? Qual foi a consequência processual? A rigor, ela como desembargadora e o tribunal, enquanto colegiado,
ia ter que julgar o mérito considerando que aquelas provas não existiam mais. Ou melhor, muito difícil, né? vou até me refazer aqui, naqueles não existiam, não eram mais válidas e, portanto, não poderiam ser valoradas. A rigor, elas tinham até que ser desentranhadas do processo, sabe? Mas não precisou ser desentranhada porque os desembargadores fizeram uma análise e falaram assim, bom, sem essas interceptações telefônicas, não tem como demonstrar a existência do crime. Então, veja, qual foi a consequência? Absolvição. Por falta de prova. Percebe? Mas por que absolvição por falta de prova? Porque se as provas que existiam estavam dentro daquelas conversas telefônicas, uma vez que aquelas conversas não poderiam mais validamente ser usadas para valorar digamos assim, a existência do fato criminoso, a rigor da alegação do fato criminoso, então, absolvição por falta de prova. E foi foi esse o resultado. O resultado foi esse. Ele começa com a declaração de nulidade de 2 dias, por conta da ilicitude desses 2 dias, estende, por teoria dos frutos da árvore envenenada, para todas as outras interceptações por prorrogação, e a partir dali, como não há mais outra prova, né, no mérito, ficou sem prova. Essa é a principal consequência dessa teoria, né? Claro. Muitas vezes você acabar com toda a parte probatória de um processo inteiro, né? Sim, mas o mérito ainda é apreciável. É Sim. importante dizer isso. Declarei a nulidade da prova, então encerrou o processo. Não encerrou o processo. Você vai ter que julgar o mérito. E no mérito você vai verificar. Pode ter outra prova, Sim. pode não ter outra prova. O fato é que você vai ter que julgar o mérito. Se não tiver mais nenhuma prova, é absolvição por falta de prova. Se tiver prova, mas não suficiente, é absolvição por prova insuficiente, que ainda é diferente, né? Sim. É isso. A gente, falando ainda sobre prova, tem mais um termo que vem à cabeça, assim, que o pessoal escuta muito, mas não sabe o que significa. O que é a prova diabólica? Tanto aparece até na mídia, né? A rigor, essa é uma expressão muito mais coloquial do que técnica. Mas com certeza. Mas o que quer dizer basicamente é a prova impossível de fazer. É a prova impossível. Assim, a rigor é isso. Por exemplo, assim, um exemplo tradicional, assim, clássico de prova diabólica é a prova de fato negativo. Fato que não aconteceu. Como é que você vai provar um fato que não aconteceu? Me lembra até aqueles memes do tipo comprei a televisão e ela não chegou. E aí, tire uma foto pra provar que ela não chegou. O sujeito tira uma foto da parede, né? Assim. Porque é um tanto óbvio. Isso é uma prova diabólica, né? Tire uma foto pra provar que a televisão não chegou. É prova diabólica. Porque você não pode provar um fato que não aconteceu. Você só pode provar o que acontece, né? Isso é uma prova diabólica, basicamente. Mas não é que a prova diabólica é a prova do fato negativo. A prova diabólica é a prova impossível. Uma prova impossível. Não tem como se obter, né? Isso. Exatamente. Aquela busca pela... não sei nem... Eu fico imaginando a pessoa pedir, por exemplo, um exame de corpo de delito da pessoa que morreu. Né? Esquecendo de avisar. A rigor, Não, um exame cadavérico é um exame de corpo de delito na pessoa que morreu. Mas você pode pensar em vários exames que são, por exemplo, um exame de espectro vocal numa pessoa que morreu. Olha, então agora fala para eu poder fazer o espectro vocal aqui para saber se a voz é sua mesmo. Assim, são várias provas impossíveis de serem produzidas. Não dá para produzir, né? Prova de fato negativo é a mais clássica de todas. Não dá para provar o que não aconteceu. Se não aconteceu, você não tem como provar. Então, lógico, não só por isso, mas por isso também, vamos dizer assim, é que a prova é toda de quem acusa, né? Toda. É importante dizer isso. Toda de quem acusa. E observe que eu não usei a expressão é toda de quem alega. Porque isso é uma expressão tipicamente civilista. Sim. Né? Prova é de quem alega. Porque quando você fala que a prova é de quem alega, você está dizendo o seguinte, o sujeito precisa produzir a prova do fato constitutivo do seu direito. E se você invoca ou alega um fato impeditivo, extintivo ou modificativo, você chama para você. Isso não faz sentido no processo penal, desculpa. Não. Mas embora não faça sentido no processo penal, isso acontece. Ou seja, ainda existem muitas pessoas que defendem isso. Né? Ou seja, que
a defesa é obrigada a produzir a prova das excludentes de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade. O que é um absurdo. E é um absurdo não só pela presunção de inocência, mas é um absurdo pelo próprio artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal, porque ele estabelece o seguinte, vamos lá. O juiz tem que absolver o réu quando estiverem presentes quaisquer excludentes do crime ou de isenção de pena. Que são as excludentes que eu falei agora. Sim. Só que o dispositivo não termina aí. Ele diz assim, ou se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Então, se o juiz estiver em dúvida, ele tem que absolver. Sim. Se ele estiver em dúvida sobre a existência de uma excludente, ele tem que absolver. Quem tem que provar que a excludente não estava presente Acusação. é a acusação. Mas não é que a acusação tem que fazer uma prova de um fato negativo. Entenda isso. Não é isso. Porque senão seria diabólico. Uhum. É que, na realidade, o juiz vai absolver se ele estiver em dúvida. Então não é que assim, não tem absolutamente nenhuma chance de estar em legítima defesa, mas ainda assim cabe à acusação provar que não existiu legítima defesa. Isso também não faz sentido. Sim. Né? Agora, se existir dúvida, porque as circunstâncias mostram que ela pode ter, que o sujeito pode ter agido em legítima defesa, aí sim cabe à acusação provar que não houve legítima defesa. Ou seja, é a situação de dúvida que implica na obrigatoriedade da acusação provar e não a defesa. Entende? Uhum. Ou seja, não é a defesa que cabe provar nada que ela alega. É a acusação que tem que provar tudo que alega, inclusive as excludentes, se existir dúvida. Bom que se diga. Fico imaginando um artigo de inversão do ônus da prova no Código de Processo Penal. Imagina isso. Você Cara, já tem um mecanismo estatal forte contra, às vezes, poucas pessoas. Cara, eu não me surpreenderia. Porque o nosso Congresso gosta de legislar arbitrariedades, né? Do tipo, saindo do crime, proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É inacreditável, Não, inacreditável. que a gente tenha que se deparar com isso hoje em dia. Mas assim, o Congresso está lá para fazer esse tipo de... Não é para isso, mas né? Vamos lá, mas e faz esse tipo de coisa. E, obviamente vai caber ao Supremo. Espero que o Supremo tenha coerência de dizer que isso é inconstitucional. Completamente. Né? Mas eu não duvidaria que uma legislação penal estabelecesse isso. Vou dar um exemplo aqui de algo muito próximo. E que talvez o Supremo não considere inconstitucional, embora esteja passível de decidir sobre isso ainda. Que é a alteração que foi feita pela Lei 13.964, que estabeleceu a obrigatoriedade de execução provisória de pena para os casos de condenação no júri em primeira instância, quando a pena é igual ou superior a 15 anos. Isso me parece claramente uma violação da presunção de inocência. Com certeza. Entende? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. A gente até falou sobre esse tema com o Cadu recentemente, com o Rebelo, e tem aquela diferença do júri, né? Sim. Não tem bem um recurso para apreciação, mas mesmo assim, a partir do momento que a gente ainda não tem um trânsito em julgado, é completamente incabível que exista uma execução provisória. execução provisória. É claro que existe diferença, que os recursos em relação à decisão do júri não podem pleitear a reforma da decisão no mérito. Ok. Ou seja, o que a gente chama, não existe um recurso em tese, né, de erro injudicando para a reforma. Mas, enfim, existem recursos outros que podem provocar um novo júri com uma nova decisão. Né? Então, se você tem um recurso de apelação que indica como fundamento que a decisão dos jurados não é compatível com a prova dos autos, e o tribunal, de fato, dá provimento por recurso, determina que seja refeito novamente o júri, eu posso ter uma decisão totalmente diferente. No entanto, o sujeito já executou a pena, ou parte dela. Até porque, às vezes, essa demora entre a decisão do júri e a apelação vai muito tempo e pode fazer que essa pessoa esteja... Pode durar anos. Tá cumprindo pena. Tá cumprindo pena.
Pra um negócio que não tem trânsito de julgado, Sim. é absurdo. Não faz sentido nenhum. Léo, Pode fazer. é sobre o que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, sobre a prova testemunhal. Eu vejo no processo penal muita gente, em vários momentos, descredibilizando a prova testemunhal, mesmo que ela seja a prova mais presente em todos os casos, né? Absolutamente todos os casos, até quando não tem outro tipo de prova, a testemunhal ela tá ali, né? Você enxerga a prova testemunhal como com uma força menor diante das outras provas, por mais que não exista, de fato, essa diferenciação? A gente estava antes da gravação falando que costuma-se dizer num jargão até misógino, né, do dia a dia da praxe forense criminal, que a prova testemunhal é a prostituta das provas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer que uma prova é menor ou tem um valor menor, porque a rigor nenhuma prova tem valor menor. Eu acho que é importante a gente começar dizendo isso, mas é claro que isso se fala porque a prova testemunhal é dependente da memória. E esse é um ponto relevante. Se você não tem uma prova, por exemplo, como a documental, que é dependente da memória, é um documento. Você não tem uma prova, por exemplo, pericial, que é dependente da memória. Ela é dependente de outras circunstâncias, como uma delas que a gente começou falando aqui, que é a cadeia de custódia, que é o que poderia garantir a integridade do vestígio, mas ela é dependente também do conhecimento técnico do perito e, às vezes, de um pseudo conhecimento técnico. Não quero brigar com os peritos, não, que tenho muitos amigos peritos, mas a verdade é que alguns conhecimentos são pseudo conhecimentos técnicos. Mas o fato é que a prova testemunhal, e eu diria não só a testemunhal, aliás, eu vou falar algo que eu nem falei, né, em off, mas toda prova dependente da memória, que de resto, basicamente, são as provas orais, elas sofrem influências externas e podem ser, por assim dizer, elas podem ser deturpadas, primeiro pela boa má-fé da pessoa que comunica, né? Seja ela uma testemunha, seja ela o próprio acusado que comunica, seja ela a vítima, que também pode comunicar com má-fé entre nós. Mas não só a prova testemunhal, mas também, por exemplo, o reconhecimento de pessoas. O reconhecimento de pessoas é também extremamente influenciado pela memória. E talvez até de forma mais grave, porque ela depende de certas compreensões que muitas vezes estão vinculadas a determinados preconceitos que às vezes a própria pessoa não sabe que tem, é inconsciente. Percebe? Então que eu tenho alguns problemas graves do testemunho e que são muito bem estudados pela psicologia do testemunho. Gustavo Noronha de Ávila, um grande amigo meu lá da Universidade de Maringá, é um exímio pesquisador sobre esse tema e que a partir dele eu comecei a compreender um pouco melhor a ideia de que a memória ela não é uma, digamos assim, ela não é uma transcrição objetiva ou uma percepção objetiva. Ela é absolutamente atravessada por uma série de influências que podem vir desde uma falsa percepção no próprio momento do crime, como ela pode ser de uma falsa percepção a partir de uma série de informações a que o sujeito que, digamos assim, está construindo a memória, que a memória em construção é uma memória em movimento, ele é, digamos assim, ele é bombardeado por informações, às vezes de mídia, às vezes das suas próprias relações sociais, sobre aquele tema, que em tese ele é a testemunha. Ele escuta as pessoas falarem, ele escuta, ele observa, ele lê reportagens, ele ouve reportagens. E, obviamente, que aquilo vai construindo a memória. E a memória pode ser modificada. Portanto, observem, até mesmo a forma como o sujeito é entrevistado pela polícia, por um podcast, é sério, sim. por um jornalista, pelo juiz. Pra induzir ele num caminho. Exatamente, a forma como a pessoa é entrevistada pode construir vácuos de memória ou alterar memórias presentes. Construir memórias, às vezes. Claro,
Memória construída. Se eu formulo uma pergunta, a gente estava falando sobre isso aqui. Se eu formulo uma pergunta indutiva da resposta, eu posso construir uma memória. Se eu te pergunto, se o sujeito, falei isso em off, falo de novo. Se eu te pergunto, o sujeito que te assaltou estava de camisa preta, calça jeans? Pode ser que você me diga, não, não estava, mas certamente você começou a formular na sua cabeça a imagem de uma pessoa de camisa preta e de calça jeans. Ou seja, eu induzi sua memória. É muito diferente se eu viro para você e falo assim, como estava vestida a pessoa que te assaltou. Eu te entreguei isso, a gente chama isso de uma entrevista cognitiva. Ou seja, eu não estou fazendo uma entrevista indutiva, estou fazendo uma entrevista cognitiva. Descreva o fato. Descreva o fato. Vai lá. O que você consegue lembrar sem que eu induza. Portanto, o problema é, existe uma necessidade que é pouco falada de desenvolver técnicas de entrevista que não sejam indutivas das respostas, que não sejam construtoras de memória. Entende? E por isso é que a prova testemunhal e, de uma maneira geral, a prova dependente da memória, como é o caso da prova de reconhecimento de pessoas, ela pode ser atravessada por uma série de fatores que condicionam a sua existência. Por exemplo, a prova de reconhecimento de pessoas não apenas pode ser, digamos assim, determinante de uma memória construída a posteriori, como ela pode ser totalmente influenciada por preconceitos, inclusive raciais, que a testemunha possa ter. E eu diria, mesmo que não fossem preconceitos, mas diferenças raciais. O que eu quero dizer? Pessoas de determinada etnia têm mais facilidade de observar e identificar diferenças físicas de pessoas da sua mesma etnia. Nós temos muito mais dificuldade de entender diferenças de pessoas, diferenças físicas de pessoas de outra etnia. É o que acontece, por exemplo, vou até sair da ideia de racismo contra as pessoas pretas para dar um exemplo que talvez seja, digamos, ilustrativo, pessoas de origem asiática. De uma maneira geral, o brasileiro tem muita dificuldade de identificar a diferença entre uma pessoa que é asiática, que tem os olhos asiáticos, os olhos mais puxados, e exatamente dizer quem é quem. Quem é japonês, quem é chinês. É muito comum o pessoal falar, né? Pois é. Eu tinha um amigo que ele tinha dificuldade de diferenciar o pessoal daqueles povos eslavos, né? Rússia, Finlândia. Todo mundo era muito parecido. Pois é, mas veja, é uma questão mesmo, que é o que eu tô falando, não é nenhuma questão propriamente, eu acho que não dá para chamar isso de preconceito, mas é uma questão de identificação étnica. Você consegue identificar melhor as diferenças, os traços diferenciais de pessoas da sua etnia. E isso faz com que uma série de reconhecimentos falsos ou errados sejam realizados porque o sujeito está reconhecendo alguém de uma etnia diferente da dele. E com quem ele não está acostumado a conviver. Obviamente que também tem as questões de preconceito, claro, mas eu não estou nem entrando nesse mérito. Ou seja, por isso é que a gente pode dizer que provas dependentes da memória possam efetivamente ser provas frágeis. Né? Mas daí a dizer que elas têm um valor menor me parece complexo, porque isso depende também do próprio julgador que tem a responsabilidade de impedir que esses atravessamentos na memória aconteçam, pelo menos aqueles que são passíveis de serem controlados, como, por exemplo, perguntas indutivas. Né? Perguntas indutivas da resposta cabe ao julgador evitar, né? Impedir, controlar. Então, assim, talvez o que falte na gente, no direito, seja uma compreensão e um estudo mais aprofundado da psicologia do testemunho mesmo, sabe? A gente fica muito encastelado no direito, como se o direito resolvesse tudo. Papel, né? Com papel. Resolve tudo com papel. E dogmática jurídica, sabe? Dogmática, não, aqui eu entendo do texto da prova testemunhal. Como assim? Assim,
Talvez a psicologia do testemunho seja tão determinante, talvez até mais, do que saber dogmática, classificações, conceitos teóricos do direito. Imagina. Mas a gente não se dedica muito a isso. Percebe? O Guerra, ele vai falar pra gente que o direito agora está se transformando na forma que você conta o fato, né? Mas aquela parte dos fatos, às vezes, é mais importante que do direito, né? De fato. E até falando um pouco sobre isso, sobre a parte essa parte cognitiva, acho que a primeira etapa talvez seja reconhecer que essas técnicas cognitivas existem, de fato. E talvez algumas pessoas que já entendem isso, por o próprio Ministério Público, já entendem, já estão começando a utilizar, e muitas vezes os advogados não estão conseguindo sair dessa... Eu já vejo, por exemplo, com essas técnicas cognitivas de indução, por exemplo, uma causa de nulidade clara. Você acredita que com a evolução do direito, a evolução do entendimento sobre essas técnicas psicológicas, cognitivas, pode vir a gerar novas causas de nulidade, principalmente nesse caso? Complicado, porque em tese, isso já é uma hipótese de prova ilícita. Expressamente na lei. O artigo 212 diz expressamente quais as perguntas que são proibidas. E uma das perguntas proibidas são as perguntas indutivas da resposta. Perguntas repetidas, né? Que muitas vezes são usadas também para provocar uma contradição. Então, assim, o que cabe é um pouco... Também. Por isso que eu falei, o que cabe é um pouco mais de controle e consciência de que isso não pode ser admitido. E que o juiz tem responsabilidade por controlar. Porque a grande questão é, muitas vezes o próprio juiz acha que a boa técnica de inquirição de uma testemunha é induzi-la a falar. Percebe? Quando, na verdade, a melhor técnica de inquirição de uma testemunha são as perguntas cognitivas. É isso. Além de ser mais justo também, né? Claro. As melhores perguntas, ou diria que a melhor pergunta que você pode fazer para a testemunha é: o que você sabe sobre o fato? E espera. Espera ele falar. Entende? Essa é a melhor pergunta que você pode fazer para uma testemunha. Mas nada. Ele já sabe sobre o que ele está depondo. Então, o que o senhor sabe sobre isso? Vamos escutar. Percebe? Mas todo mundo que você começa a dizer as respostas que você quer ouvir, elas são só confirmadas. As perguntas são confirmatórias. Esperam respostas confirmatórias. O sim e não pode ser a resposta no processo penal. É lógico que não. Não só no processo penal, né? Mas direito civil é coisa de criança, você brinca depois. Veja bem, no processo civil, no processo penal, sim e não pode ser resposta para efeito de prova. Porque, por exemplo, no júri, é o que se espera dos jurados. Sim. São perguntas que só admitem sim ou não. Os quesitos, né? Mas advogado, talvez. Pois é. O jurado não pode falar nada, né? É verdade. Bom, professor, se o senhor puder contar um pouco da sua história, de como o senhor começou no direito penal. A gente gosta desse final porque acho que é interessante, porque as pessoas chegam até aqui, às vezes, sendo estudante de direito penal. Acho que uma boa história sempre inspira, né? A gente também tenta trazer um pouco disso, é mostrar que, como a gente já trouxe convidados aqui que tiveram histórias extremamente retilíneas, que as coisas foram acontecendo, mas esses acontecimentos mantiveram uma ordem cronológica direta. E outros não, que saíram daqui, foram para outro lugar e acabaram desembocando onde estavam. E ambas as histórias, pessoas vivem uma vida parecida. Imagina. Então, a gente acredita que contando essa história, você pode acabar inspirando uma pessoa ou outra a não desistir, às vezes, do que deseja. Não, acho que ninguém tem que desistir, ninguém deve desistir de nada. Assim. É claro que, por outro lado, eu tenho que dizer que, assim, eu não sei... existem várias questões aqui. Como é que eu cheguei na área criminal é uma coisa. Como é que eu cheguei na advocacia é outra. E como é que eu cheguei no magistério é outra, né? Porque, a rigor, eu costumo dizer o seguinte: existem advogados que dão aula, existem professores que advogam. Eu sou professor e sou advogado. Eu tenho duas profissões. Não tem uma sobreposição de uma profissão com a outra. Mas isso claro que é um movimento ao mesmo tempo de decisões, escolhas e decisões, mas a vida leva muito a gente também. Eu entrei no direito depois de fazer engenharia.
Meu Deus do céu, que tarefa é essa que o pessoal tem com Bom, esses em cursos? direito de família conseguiu fazer as contas de sucessão de partilha certinho. Não, realmente conta não é meu problema. Mas eu não terminei. Imagina um advogado chato impugnando dos vitrias de pé, né? Por exemplo, eu não sei nada de direito de trabalho, mas quem elaborou o cálculo da minha rescisão e a atualização, incidência de Foi tudo juros, você. obviamente fui eu, né? Claro. Trabalho intramuros, né? Não, é interessante, porque sempre que tem que fazer um cálculo, deixa comigo, eu gosto. Pelo amor de Deus. Acho que é o caso extremo caso do único advogado brasileiro que gosta de fazer conta. Isso, advogado gosta de fazer conta, só na hora de receber. Fazer conta é algo que me acalma, é uma coisa estranha, assim. É bem estranho. Eu sei. É isso. Mas, obviamente, eu não terminei a engenharia, eu larguei com 2 anos. Já é bastante coisa, 4 períodos, né? 4 períodos. Tentar o monstro do cálculo já. E passei em todos. É importante dizer, porque caramba, olha isso. Gente que não passa na faculdade porque não passou em Não cálculo. foi o cálculo que tirou ele da engenharia. Não foi. Não, foi um certo desgosto mesmo, assim. Na verdade, eu saí da engenharia porque eu não conseguia me ver fazendo aquilo o resto da minha vida. Não por desempenho. Sim. Né? E eu estava um pouco fascinado mesmo com a ideia do direito. O direito sempre me seduziu com a ideia de que saber direito é saber direitos de cidadania, saber o que eu posso, o que as pessoas podem, o que eu não posso, por que eu lutar, como lutar, pelo que e como, vamos dizer assim, lutar. Claro, eu sei que vai falar, Santoro, isso é muito ideal, né? Um mundo ideal, tal. Mas de fato isso me seduzia. É claro, eu pensei, por outro lado, eu tenho um campo, porque o direito tem um campo muito vasto do que fazer profissionalmente. Isso também me seduzia. E eu imaginava que o direito pudesse me entregar uma possibilidade ampla de concursos públicos. Eu confesso que fui para o direito também pensando nisso. Boa parte dos estudantes vão, né? Fui para isso. Não fui para isso, mas fui pensando nisso. Só que é aquilo, né? A vida leva a gente. Eu não escolhi a área criminal, por incrível que pareça. Eu fui estagiar na Defensoria Pública. O que me apareceu foi a área criminal e eu achei aquilo espetacular. Eu falei, pô, é isso. Sabe, isso é... Porque na faculdade o pessoal brinca que namora com o direito penal, casa com o direito civil. A minha aula de direito penal não me seduziu. Quero deixar claro isso. Mas a prática do direito penal me seduziu. Quando cheguei em processo penal, eu falei, é isso. Processo penal. Então, assim, a prática que eu aprendi na Defensoria Pública, depois no Ministério Público, as pessoas, assim, eu estagiei nos dois. Quer derrotar o inimigo, conheçam, né? Depois no escritório. Então, assim, eu fiz o caminho todo. E aí, outro ponto, né, interessante, como é que eu cheguei na advocacia, né? Essa foi um pouco também uma decisão, claro que sempre é uma decisão, mas é uma decisão um pouco levada pelas circunstâncias. Porque quando eu entrei num escritório de advocacia, eu falei, putz, aqui é mais sedutor ainda. E tinham várias questões que me seduziam dentro do escritório de advocacia. É o desafio de você... eu acho que no escritório de advocacia você é desafiado inteiramente o tempo todo. O tempo todo. Você pega casos que provavelmente são uma derrota acachapante de cara e fala assim, eu tenho que encontrar uma solução para isso. E esses desafios sempre me interessam. É a hora que, na área criminal, até mais do que em outras áreas, é a hora que você fala assim, cara, eu vou desenvolver uma tese e vou apresentar a tese para solucionar esse problema. E isso era muito sedutor para mim. Eu estudava muito, eu falava, cara, aqui eu posso, ou seja, toda a minha bagagem teórica eu posso entregar aqui dentro do escritório de advocacia. E, obviamente, tinha a questão prática e fazer uma audiência, entrevistar uma testemunha, fazer uma sustentação oral. Eu adoro fazer sustentação oral desde que eu me formei em tribunal. As pessoas tremem, né? Pelo contrário, eu me seduzo, eu fico alucinado. Eu falo, é isso que eu quero fazer.
Eu não sei se é porque eu gosto de atenção, falta atenção, sou um carente, e portanto eu tenho 15 minutos que as pessoas têm que me ouvir. Obrigado. O juiz tá olhando pra você. Não, eles podem desviar a atenção, e aí cabe a mim, aí é uma questão de competência. É o Romário entrando em campo. Acabou o mundo. Mas é isso, meio que agora, todo mundo desliga e só tem eu. E obviamente que tem também a remuneração do advogado. Hoje, quero dizer isso, concursos ou os cargos públicos de ponta pagam muito bem. Quando eu me formei já pagavam bem, mas acho que hoje pagam mais. Quando eu me formei, a advocacia me seduziu por isso também. Tá? Ser bem remunerado e ter a possibilidade de ser remunerado de maneira não limitada. Exatamente. Tá? Quero dizer que na prática não é assim. Porque as pessoas também acham assim, então todo mundo fica rico, né? A maioria não fica. É minoria dizer. É uma extrema minoria. Isso não significa que você não pode levar uma vida confortável, mas é importante que as pessoas também não criem uma falsa expectativa. Percebe? Sim. Agora, o magistério sempre foi uma decisão minha. O problema era como é que eu ia fazer se eu estava trabalhando loucamente como um advogado. Que é isso? Porque eu tinha que fazer mestrado, fazer doutorado e arrumar o tempo para ser professor. E talvez essa tenha sido a maior dificuldade, mas essa foi uma decisão. Essa foi uma decisão tomada, mas que também me foi conduzida um pouco pelas circunstâncias. E nada é só uma decisão, é também como aparece. Sim. Quando todo mundo se forma, mesmo não querendo ser advogado, faz exame de ordem. Eu fiz o exame de ordem e eu fui o primeiro lugar geral. Pois é. E aí, como eu fui o primeiro lugar geral, eu ganhei uma bolsa. A OAB, naquele ano, estabeleceu uma espécie de concurso. O primeiro lugar geral ganhava o equivalente à anuidade da OAB. Tá? E eu ganhei, portanto, o primeiro lugar eu ganhei a bolsa. E eles estavam começando na ESA a fazer cursos preparatórios para a OAB, para o exame de ordem, nas seccionais do interior do estado. Né? E eu comecei a ser convidado. Você foi o primeiro lugar geral, vem dar aula aqui. Eu falei, pô, agora. E eu, durante um ano, eu passei sábado e domingo dando aula nas secções. De tudo? De direito ou só penal? Penal. Só penal. Penal é processo, né? Mas porque eu não sei como é que era antigamente o exame da ordem. Eram 2 provas também? Ou era... Era como é hoje, só que tinham menos questões na prova objetiva e tinha a prova discursiva, que era penal e processo, né? Sim, sim. E eu dava aula de penal e processo já para segunda fase. Eu só dava aula para a segunda fase. Uhum. E aí eu falei, bom, eu já queria dar aula, tô dando uma aula que obviamente não é exatamente a que eu queria, quero deixar claro isso, mas... Já começou. Comecei. E aí, cara... E aí vem um esforço absurdo, que é entrar no mestrado, depois entrar no doutorado, e depois arrumar emprego, que tá cada dia mais difícil, como professor. E, obviamente, eu fiz concurso público também, porque eu sou professor. E eu acho que a carreira de professor, eu me sinto muito bem sucedido, sou muito feliz, e que sou bem remunerado também. Talvez delas a carreira mais difícil. Assim, sem querer desanimar, pelo contrário. Mas por que é mais difícil? Porque, gente, você faz 5 anos de faculdade, fazer 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, e depois... 6 ainda. E depois... Ainda tem que achar um emprego. Você ainda tem que achar um emprego. Ou passar num concurso público. Sendo que o concurso público a professor, normalmente só tem uma vaga. Tem que ser o cara. Sabe? Bem, às vezes são 2. Então, assim, mesmo assim, é pouco. 1 ou 2 é pouco. Então, talvez seja o mais difícil a carreira ou tudo isso enquanto você atua como advogado. Cara, então por isso é que eu digo o seguinte: para ser professor eu tive que trabalhar 18 horas por dia. De verdade. Pouca coisa, hein? Pô. Porque eu tinha que trabalhar como advogado. Eu tinha que fazer o mestrado, doutorado. Fazer o mestrado, doutorado significa pesquisar, escrever a dissertação, depois pesquisar, escrever a tese e depois estudar
pro concurso de professor. Você reclamando de fazer o TCC. Pô. A única coisa que eu posso dizer, pelo menos em minha defesa, é que eu não fiz o TCC, porque na minha época não era exigido o TCC. Por isso que ele foi. Com Se tivesse certeza. TCC, Os ele 6 não tinha anos, conseguido. os 6 anos, o cara passou em cálculo, cara. Ele vai... Tem 4 cálculos. Eu também nem tinha Mas 4. isso não- Pra mim era até 3. Mas eu acho que tudo isso vale a pena. Eu só acho que a gente não controla tanto. Uhum. Pode tomar decisões, mas a gente não controla tanto. Se me perguntassem hoje se eu faria tudo de novo, vou ser muito sincero e falaria não. Porque é um pouco estranho, porque todo mundo gosta de dizer assim, não, tudo de novo. Eu falei, não. Claro que não. Foi muito burro fazer tudo que eu fiz, Acho que entende? deu certo, né? Só que deu certo, mas assim, é um absurdo você querer advogar, fazer mestrado, doutorado. Assim, eu tinha possibilidade, por exemplo, de fazer um concurso público. Eu tinha a possibilidade de ser advogado, mas ser advogado num escritório primeiro. Para não ter que correr atrás, porque, gente, ser advogado, Correr atrás de cliente. é claro, ser advogado, observa, advogado é extremamente complexo. Porque não adianta você saber direito. Você tem que saber administrar um escritório, tem que saber fazer gestão de pessoas, tem que saber fazer o comercial, porque você tem que se vender, você tem que fazer o pós-venda, porque você tem que manter o cliente. Como é que você faz tudo isso fazendo mestrado e doutorado ao mesmo tempo? Não faz. Não faz, Impossível. exatamente. Não, cara, você surta, sabe? Então você trabalha, tipo, tem uma época da minha vida que eu dormia 4 horas por dia. Não tô exagerando, é Não, sério. imagino. Então, assim, para que as coisas ou então não vai dar certo. Você vai fechar um escritório se você não conseguir se dedicar a isso. Sabe? Teve época na minha vida que em alguns dias eu falava assim, vou ficar aqui no escritório mesmo, vou voltar para casa não. O escritório era no centro, morava na Barra, vou dormir aqui, porque amanhã eu já acordo cedo, já fico aqui, já faço tudo que eu tenho que fazer. Entende? Muito ruim isso. Então, assim, tá errado. Refém da carga horária. Tá errado. Deu certo. Hoje, tô muito mais calmo. Hoje você consegue organizar o tempo entre Total. professor e... Vou falar uma coisa que eu não Garcia. devia nem dizer, mas eu nem piso no escritório. Nem piso no escritório, Mas de verdade. Os professores têm falado isso, que raramente estão indo presencialmente no Isso. escritório agora. O escritório existe. Eu ainda tenho que Por até mera decidir. formalidade. Exatamente, ainda tem que decidir se é necessário. Mas Nem os clientes estão querendo ser atendidos Pelo contrário. no escritório, querem ir no almoço. Olha, eu negócio vou desse. falar uma coisa. Há muitos anos que ou eu almoço com o cliente ou eu vou até o cliente. A maior parte dos meus clientes, apesar de ser advogado criminal, são empresas, pessoas jurídicas. Ou porque é alguém na pessoa jurídica que precisa de defesa, ou porque a própria pessoa jurídica precisa ser assistente de acusação. Eu sou muito assistente de acusação. Tá? Então, assim, que boarding, que diretoria quer sair da empresa e Pra ir ir num no escritório de advocacia? Não Eles vai. marcam lá. Você tá entendendo? Você Aham. que vem. Claro. E não faz o menor sentido que seja o contrário. Sim. Então, assim, eu nem piso no escritório. Eu organizo meu tempo, eu dou aula todo dia. Com muito prazer, faço isso com muito prazer, pesquiso. Na verdade, tudo, e os meus clientes sabem muito bem disso, tudo comigo é agendado. Se agendar, funciona. Se não agendar, não funciona. Agora, é óbvio que são 25 anos de advocacia. O cliente, ele sabe o que ele pode obter de mim, ele sabe o que ele vai obter de mim pessoalmente e o que ele vai obter do escritório. Tem coisas que eu não vou dar. Eu não vou. Veja bem, não estou falando que não tenha que acontecer. Quando eu trabalho com empresa precisa apresentar relatório, faz auditoria. É claro que não sou eu que vou elaborando o relatório. Não é? Uhum. Tem um staff do escritório que vai fazer isso. Agora, é claro que tem coisas que eles querem de mim. Então, assim, depois de um tempo, e eu confesso que isso é depois de um tempo, o cliente entende e ele aceita e ele quer. Seja assim, ele quer saber O resultado que é que sempre vem Exatamente, sempre tendo. claro. Então hoje eu não piso no escritório, basicamente. Agora, continuo advogando. O tempo inteiro. O tempo todo pensando na advocacia. Entende? E eu tenho certeza, inclusive, que eu sou um advogado melhor porque eu sou professor, e que eu sou um professor melhor porque eu sou advogado.
Se complementa, né? Mas é claro, Em algum momento você já pensou em, tá, agora tá chegando a hora, eu vou parar com a advocacia. evidente. Já tá chegando, inclusive. Já tá chegando, inclusive. Inclusive, semana que vem. Não, mas eu digo assim, gente, olha só. A advocacia, ela é desgastante fisicamente e muito estressante mentalmente. Você é submetido à pressão Tempo sem parar. todo. Não tem como. O cara. E olha, que eu não tenho cliente nenhum preso. Minha, tem um. Mas assim, de uma maneira geral, quem tá preso, então, é uma loucura. Mas é o tempo todo o seguinte, você tem que estar lá, você tem que ganhar, você tem que apresentar uma solução. Tem que correr atrás, ficar monitorando os processos. Não depende só de você. Na verdade, poucas vezes depende só de Não você. depende de você. É claro que depende bastante de você. Mas não depende só de você. Depende muito mais de você ter uma boa, né, uma boa reflexão sobre o processo. Claro, experiência conta, mas não resolve tudo, né? Você não pode errar, infelizmente. E essa é uma pressão foda que a gente recebe, desculpa dizer assim. Uma pressão absurda. O jogador não pode errar, percebe? Várias profissões têm a vida das pessoas na mão. Medicina e advocacia são muito presentes, percebe? Os dois valores mais importantes, que são a vida e a liberdade, né? E a advocacia criminal, cara, imagina. Errou, o cara tá condenado, preso definitivo. Perdeu um prazo. Loucura. Só uma pressão constante na cabeça do advogado. A menos que o sujeito seja frio, né? Eu não sou tão frio assim. Então, assim. Porque em algum momento da carreira a gente desenvolve algum afastamento. Você consegue ter algum afastamento. Eu não vou me estressar com isso porque também não é nesse nível. Ou seja, eu tenho um comprometimento, mas eu não posso estar emocionado. Não, nem faço bem a defesa. Entende? Se eu estiver comprometido emocionalmente, tá tudo errado. Por isso que não é recomendável aquela advocacia casa própria, né? Cara, pior que não é mesmo. Nem de pessoas muito próximas. De verdade. Tá? Já aconteceu várias vezes isso. Cara, não é bom. Não vai. Assim, o que eu diria faria muita coisa diferente, mas deu certo. Se você pudesse dar uma dica pra quem... Em primeiro lugar, quer ser advogado? Não tô falando uma coisa sincera. Comete a insanidade de dizer, vou abrir um escritório. Trabalha num escritório. Pega uma experiência primeiro. Seja experiente. Um bom tempo de experiência, tem uma remuneração também. Seja inteligente, né? Exatamente. Você tem que ter prudência, sabe? Angaria uma experiência, entende como se lida com o cliente, como se faz gestão de gente, processo, sabe? Ganha um nome. Talvez você tenha que dar um passo um pouco antes de ganhar um nome, porque ganhar um nome... Você ganhar o nome pro seu... Mas às vezes você andando por aí, um tempo vai acabando ficando relativamente conhecido também. Sim, existem várias formas de você ganhar um nome também, claro. Mas assim, tem um pouco de prudência, não sai atacando, né? Falar independente do que você vai fazer, o direito é uma atividade que depende de alguma intelectualidade. Tem gente que abandona isso. Não sei assim, agora, por exemplo, passei no concurso público, acabou. Não acabou. Tem que se atualizar, tem que estudar. É aí que começa. Você vai ser julgado por um juiz. O que é que você está se formando? Vai ser julgado por um juiz. Você quer ser julgado por um juiz que passou num concurso e parou de estudar há 20 anos? Acho que não, né? Você quer isso com um advogado? Acredito que não. Então, assim, e obviamente que isso engrandece o teu trabalho. Veja, não imaginem que não é perceptível. É facilmente perceptível para qualquer um. O advogado, o juiz, o promotor, o defensor, que se atualiza o tempo todo, que tem cultura. Não estou falando só de direito, não. Direito culto. Que conhece, sabe, a vida, sabe como está funcionando o mundo. Sabe? E que tem cultura geral mesmo. Leu O Pequeno Príncipe.
Ele tá com essa piada de que isso aí tem... que sabe que não foi Maquiavel. Ele tá com essa aí tem 2 semanas já pra Não todo consigo. mundo. Essa aí me pegou demais. Pois é. Espero que as pessoas confundem. O complicado é quando o sujeito fala isso num certo tom de cultura, né? Porque ele acha que tá certo, né? Pois é. Muito forte. Então, assim, é claro que o teu cliente, se você for um advogado, ele vai perceber que você é um sujeito muito bem preparado. E ele vai dar muito valor aí. Então, assim, não é só o direito. Entende? O direito não é só o direito. A gente... É claro que eu sei que... E falávamos isso antes de começar, que a estampa é importante, né? Que eu não uso muito mais. Terno, gravata, essas coisas. Mas a estampa intelectual também é importante. Talvez mais. É facilmente perceptível. Mas um cliente que é intelectualizado e ele percebe que, vamos dizer assim, isso não é tua praia, que você parou no tempo, que você não tem interesse em se aculturar, né? Ele vai preferir outro advogado. Pode ter certeza. Sem dúvida. Ele vai escolher outro. E a advocacia é uma atividade empresarial, cara. Você pode falar o que você quiser, com várias limitações, mas é uma atividade empresarial. Entende? De alta concorrência, né? Cara, de alta concorrência. E que você não pode, pelo menos de uma maneira não escancarada, pode fazer publicidades. Assim, qual é a tua melhor publicidade? Qual a capacidade, entendeu? Que não é só o conhecimento técnico. Com o tempo vocês vão ver. Uma coisa que complementa. As pessoas percebem o quanto você está preparado. Nada mais fácil que identificar um idiota, né? É que negócio. Essa é a diferença da burrice para a inteligência. É né? verdade. É que a inteligência tem limite, né? Tem mesmo. É claro que tem. Mas talvez o melhor conselho que eu possa dar, e eu realmente acredito nisso, não pare de ler. Não é só estudar. Pare de ler. Pare de adquirir cultura. Pare de se informar. Nós temos uma relação pessoal que as pessoas prezam pela intelectualidade, entende? Mesmo que seja cultura, às vezes até cultura inútil. Até porque o que é inútil, talvez, para uns, pode não ser para outros, né? Uma coisa ou outra pode acabar salvando uma vida. É verdade. Pode gerar uma conversa. Sim, claro, você seduz o cliente conversando com o cliente. O cliente quer saber o quê? O que é cadeia de custódia? Não quer. Falando uma boa. Não, tem um ou outro que quer, mas a gente não quer saber disso. Ele quer bater um papo com você. Por exemplo, vai fazer uma defesa sobre crimes financeiros, crimes contra o sistema financeiro. Se você não sabe nada de economia, você acha que o teu cliente vai confiar em você? Verdade. Definitivamente Vai não. confiar em nada. Entendeu? Se você não sabe matemática financeira, ele vai achar esse Também é o que eu não melhor trabalho advogado? com isso, então. Não, percebe? A gente tá falando de matemática aqui. Sim, sim. Percebe? Agora, se você troca uma ideia com o seu cliente, papo informal, e ele percebe, o advogado sabe matemática, o advogado tem noções de economia. Claro que ele começa a ganhar confiança. É isso. Assim, Isso é muito verdade. Você ganha o cliente no papo antes de ganhar. Claro. Lógico. É muito interessante. Bom, professor, aproveitar aqui, antes dos agradecimentos finais, agradecer também o pessoal da AS Confeitaria, que está sempre mandando uns biscoitinhos pra gente, pros nossos convidados, muito embora esse aqui a gente tenha devorado, com 3 segundos antes de começar o episódio. Mas, bom, vai lá, faz o seu trabalho. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu acho que foi um episódio muito maneiro, que a gente pegou vários pormenores, assim, vários pontos que eu acho que merecem ser esclarecidos. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para participar aqui do programa, tá bom? Se vocês, quando precisar, estou à disposição. Tá bom? Perfeito. Bom, Obrigado. pessoal, muito obrigado para todo mundo que assistiu até agora. Não esqueça de deixar o like, seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter não. Twitter a gente não tem, né? Não, Twitter não tem. Instagram, Já não tem nem mais Spotify. esse nome, né? Agora virou X. Agora é né? X, enfim. Eu Instagram, tô chamando Spotify, X-Burger, YouTube. inclusive. E é isso. Um grande abraço para quem assistiu até aqui e até a próxima.